Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo vai ser para contar para vocês o motivo do meu sumiço aqui do canal. Bom, é bem provável que eu vou deixar no título para vocês, então vocês já vão estar sabendo o motivo de eu ter ficado tanto tempo sem gravar vídeo aqui para vocês. Então, gente, eu espero não me emocionar ao falar aqui com vocês. Eu acho que eu já estou preparada para contar o que aconteceu nesses últimos dias. Eu acho que já tá fazendo aí mais ou menos um mês, né, que eu não tenho, né, não liberei nenhum vídeo aqui pra vocês. Eu vou começar pelo começo, como eu descobri que estava grávida. Então, eu não tava assim, marcando certinho os dias, né, da minha menstruação. Eu tava até marcando, mas acabei esquecendo de marcar e daí fui me perdendo. E assim, a gente tinha, assim, intenção de engravidar esse ano, só que acabou acontecendo antes. E eu já tava, assim, preparando o meu corpo pra engravidar, tanto que eu já tava tomando vitaminas, ácido fólico, né? E eu lembro que quando a gente foi viajar pra Gramado, foi final de junho, né? E eu lembro que lá eu não tinha menstruado. Então eu baseei que eu tinha menstruado ali mais ou menos comecinho de julho. E eu tenho um ciclo menstrual, assim, curto, de mais ou menos 21 dias. Então, se eu menstruo ali bem no comecinho do mês, no final do mês eu já menstruo de novo. Então, se eu menstruei ali mais ou menos começo de julho, finalzinho de julho, ou no máximo comecinho de agosto, era pra eu ter menstruado, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu comecei a sentir uma fisgada pulsada, igual eu senti na gravidez da Melissa. E então eu falei, nossa, amor, até comentei com meu marido, estou sentindo uma fisgadinha igual eu senti quando eu estava grávida da Melissa. Eu lembro que da Melissa foi no lado esquerdo e dessa vez foi do lado direito. Aí eu falei isso pra ele, mas não dei muita importância, né? E passou. E eu fiquei sentindo assim, como se a minha menstruação fosse descer. Azia, irritabilidade, sensibilidade. E nada, gente, nada a minha menstruação descer. Aí passou mais uns dias e aí eu percebi que meus seios estavam muito doloridos e inchados também. E não era uma coisa assim que costumava acontecer quando a minha menstruação ia descer, sabe? E daí, aí pensei comigo, meu Deus, eu acho que eu posso realmente estar grávida, né? Aí decidi fazer o teste de gravidez e eu fiz no dia 10 de agosto. E, gente, foi dito e feito. Meu marido até tava duvidando que eu poderia estar grávida, mas eu sentia, porque a gente percebe no corpo da gente algumas diferenças, né? E deu positivo. E realmente, assim, a gente se emocionou quando eu abri o resultado lá junto com a minha cunhada. E meu marido tava trabalhando e já veio correndo ali pra me abraçar, tudo, pra gente comemorar. E foi, assim, realmente uma surpresa, porque eu tinha intenção, gente, de engravidar lá por mês de setembro, outubro. Na verdade, nós já estamos em setembro, né? Já estamos quase terminando setembro. E acabou acontecendo antes, né? E então a gente falou, por Deus, né? A gente tava se preparando para isso, mas acabou acontecendo antes, né? E a gente ficou feliz com isso. E já começamos a pensar no futuro, né, tal, como que seria, já ia acontecer algumas mudanças na nossa rotina. Então, gente, isso aconteceu no dia 10 de agosto, né, que eu descobri a minha gravidez. E no dia seguinte, gente, a minha avó paterna faleceu. Foi tipo assim, um dia depois. Quando meu marido ficou sabendo por um marido da minha prima, ele veio me contar, né? Mas ele me contou assim, de uma forma que eu não, como é que se diz, não ficasse alterada, né? E eu sim, mantive a calma, me emocionei e tudo mais, mas eu consegui me manter calma ali, porque eu sabia que eu não poderia me alterar muito emocionalmente, porque eu estava grávida, né? Então a gente até foi no velório, lá, mas eu consegui me manter assim, mais tranquila, mesmo emocionada, eu não me alterei muito, né? E foi assim, uma perda, gente, que eu era a única avó que eu tinha viva, e na verdade é a única bisavó que a Melissa tinha viva, porque do lado do Fernando ele não tem nenhum avô, nenhuma avó viva. E eu
Já tinha perdido meus avós, já fazia acho que mais de 15 anos, meus dois avós. E a minha avó já faz um pouco mais de 5 anos que eu havia perdido ela, minha avó materna, né? Então só tinha essa avó, que era a única bisa que a Melissa tinha. E graças a Deus ela ainda pôde ter essa oportunidade, né, de conviver ali, mesmo que pouco tempo com ela. Mas eu acredito que ela vai ter um pouco, sim, dessa lembrança da avó. Depois, né, do passado aí alguns dias do falecimento da minha avó, aí eu fui dar entrada no pré-natal pra ver como que tava, né? Aí eles pegaram todos os meus dados e meu telefone pra entrar em contato comigo quando tivesse uma vaga pra fazer consulta. Só que daí foram passando os dias e a gente muito ansioso, né? Eu e o meu marido, a gente não aguentou esperar o pessoal do SUS, né? Porque eu tinha marcado o pré-natal pelo SUS, para começar a fazer pelo SUS. Aí a ansiedade foi tão grande que a gente não conseguiu esperar e decidimos marcar com o médico particular para fazer o ultrassom, para ver se tava tudo bem. E a gente conseguiu uma consulta dia 22 de agosto. Então já fazia 12 dias que eu tinha descoberto a gravidez e tava aguardando, né, gente? Então 12 dias pra mim já foi um prazo longo, assim, de espera. E então a gente fez, né, foi fazer o ultrassom. E o que a gente não esperava acontecer, aconteceu, gente. Então, quando a gente entrou lá, né, pra fazer o ultrassom, foi aquele ultrassom transvaginal que fala, né? Porque como tava bem no início ali, não daria pra fazer aquele ultrassom pela barriga. E o médico, né, ficou ali mexendo pra lá e pra cá. Eu já percebi alguma coisa estranha ali. Aí ele comentou que havia um pequeno descolamento na placenta. Até então ali eu pensei, bom, teve ali um descolamento da placenta, mas talvez não seja uma coisa tão séria. Pensei assim comigo. Mas ele mexia pra lá, mexia pra cá e eu esperando que pudesse ouvir o coração do bebê. Mas daí, gente... Bom, gente, tô tentando não me emocionar falando aqui, mas é difícil. Então, aí ele me disse que não havia batimentos, que era bem provável que eu tinha tido um aborto, né? Não sei explicar pra vocês ao certo o que eu senti ali na hora, parece que a ficha não caiu. Aí ele falou pra mim assim que não dava pra saber ao certo o motivo. Normalmente pode ser o próprio corpo da gente, entendeu? Que aquele embrião não ia desenvolver de uma forma natural, por erro genético ou coisa assim. Aí o próprio corpo entende, né? E interrompe a gravidez. Assim ele explicou, e eu vi alguns vídeos de pessoas também que tiveram aborto, e praticamente todos os médicos falam a mesma coisa. Então, o médico disse que o embrião estava medindo 8,9 milímetros, e com 7 milímetros já seria obrigatório ouvir o coração. Então, era assim, certeza praticamente de que realmente tinha havido um aborto retido. E essa notícia do aborto, gente, me pegou de surpresa, porque eu não tinha tido nenhum sintoma de aborto. Pelo contrário, eu continuava tendo todos os sintomas de gravidez. Eu tava sentindo, assim, cansaço, muito cansaço, vontade de ficar só deitada, parece que eu queria só dormir. Eu lembro uma vez que eu subi ali pra jogar ração pro peixe, e não é uma subida tão íngreme assim, mas mesmo assim, gente, eu senti tanto cansaço que parecia que tinha uns 100 quilos a mais em cima de mim, e eu parece que eu tava andando me arrastando, sabe? De tanto cansaço. Uma coisa que eu não senti na gravidez da Melissa. Na gravidez da Melissa eu lembro que no último dia, um dia antes de ir pro hospital, eu tava lavando o carro, agachando, subindo, tudo pra ver se induzia o parto, né? Porque da Melissa, nunca comentei aqui no canal, mas o parto dela foi induzido, né? Eu tive parto normal, mas foi induzido. Eu lembro que eu tava lavando o carro, né? Pra ver se meu corpo trabalhava pra entrar em trabalho de parto, né? Agora, nessa gravidez, tava assim, totalmente diferente. Parece que é como se o embrião tivesse sugando toda a minha energia ali, sabe? E eu também tava sentindo, assim,
um pouco de enjoo, gente, mas era um enjoo diferente. Às vezes vinha vontade de vomitar do nada, às vezes não precisava sentir cheiro nenhum e já vinha aquela vontade de vomitar. E na gravidez da Melissa já foi um enjoo muito mais forte, sabe? Parece que era uma coisa assim na cabeça, no estômago, sempre enjoada. E nessa gravidez já tava diferente, mas às vezes era do nada, dava aquela ânsia, às vezes até vomitava. E assim, tava bem cômodo pra mim. Por isso que foi um dos motivos também de eu ter sumido do canal, por eu não ter disposição pra fazer nada. Então, muito menos gravar vídeo pra vocês, né, gente? E eu tava assim, não tava conseguindo me alimentar muito bem, porque eu sentia fome, o estômago doía de fome, mas eu não tinha vontade de comer. Então foram esses motivos, assim, que começaram a me afastar do canal, né? Até eu descobri o aborto. Aí quando eu descobri o aborto, aí pronto, né, gente? O meu mundo caiu. E eu lembro que só no dia seguinte, gente, que parece que a ficha tava caindo, né? E esse dia a gente nem mandou a Melissa pra escola, meu marido, claro, que não foi trabalhar, né? Então a gente teve esse momento, nós três sozinhos aqui no sítio, pra tentar absorver tudo, né, o que tava acontecendo ali. E realmente foi um dia, assim, triste mesmo, né? A gente tava muito pra baixo, mas a gente precisou desse tempo só a gente pra tentar entender o que aconteceu, né? E voltando ao assunto que a gente tava falando lá do médico, né, que a gente tava no consultório, ele me disse assim que por já tá havendo ali um pequeno descolamento da placenta, era sinal que o meu corpo já tava tentando expulsar o embrião. Então eu poderia estar aguardando ali uns 30 dias para meu corpo expulsar naturalmente, né? E depois desse tempo, se meu corpo não expulsasse, daí eu precisaria estar fazendo a curetagem, né? Então, eu fiquei aguardando esses 30 dias, quase 30 dias, e nada de acontecer, gente. Eu não tive dor, eu não tive cólica, eu não tive sangramento. Então, cada dia que passava, eu ficava mais ansiosa. Toda vez que eu ia no banheiro, eu ficava na expectativa que poderia estar sangrando, né? E nada acontecia, gente. E o pior de tudo é que eu ainda continuava com todos os sintomas da gravidez. Cansaço, indisposição, vontade de vomitar do nada. Então, esses sintomas persistiam no meu corpo ainda, né? Acho que já se passava aí mais ou menos uns 12 dias que eu tinha descoberto o aborto. Eu decidi refazer o ultrassom para ter uma segunda opinião, né? Inclusive, eu tentei remarcar com esse médico, mas como ele estava viajando, então não consegui retornar para refazer o ultrassom. E aqui, gente, onde eu moro e na cidade ali em Siqueira Campos, não tem, assim, obstetra, sabe? Ali em Siqueira só tem um. Então, assim, é complicado. Cidade pequena tem essa parte ruim, assim, da gente não ter, né, mais médicos à disposição da gente. Então, como eu não consegui consulta com nenhum obstetra, decidi fazer apenas ultrassom mesmo, para ver como que o meu corpo estava progredindo, se ele realmente estava tentando expulsar o embrião. Aí eu fiz o ultrassom, mas não criei expectativa, gente, porque apesar de eu estar vendo alguns vídeos de erro médico, né, de fazer ultrassom e falar que não tinha batimentos, depois a pessoa retornava, fazia o ultrassom de novo e tinha batimentos, eu não tentei criar essas expectativas, assim, apesar de ter ali um fio de esperança, mas eu não criei expectativas. Então, eu refiz o ultrassom e a moça que fez o ultrassom pra mim, ela disse que o embrião tava com 6 milímetros. Ou seja, se ele já tava com quase 9, ele tava com 6 milímetros, então já era sinal que realmente ali tinha havido um aborto e meu corpo já tava tentando expulsar, né? E daí ela até me indicou ir num ginecologista pra colocar aquele comprimido para dilatar o colo do útero, que é bem provável que daí, abrindo o colo do útero, meu corpo já ia eliminar, né? Mas, gente, cidade pequena realmente não tem recursos. Eu fui na única ginecologista que tinha ali em Siqueira. A moça que me atendeu disse que ela não fazia esse procedimento. Aí eu fui no hospital perguntar lá, só que o rapaz que trabalha na recepção também falou que eles não colocavam esse comprimido para induzir, né, ali o colo do útero dilatar,
que eles fariam apenas a curetagem. Que se fosse para eu fazer a curetagem ali pelo hospital, teria R$ 150 ali da parte do hospital. E daí teria mais a parte dos médicos, que daí a gente teria que negociar com o médico, né, o valor e tal. Aí eu decidi guardar mais uns dias pra ver se acontecia, né. Mas daí, gente, já tava fazendo ali uns 30 dias, quase 30 dias já. E nada do meu corpo dá sinal que tava tentando expulsar o embrião. Fui até o postinho do SUS ali em Siqueira, porque como eu já fui atendida ali, né, na gravidez da Melissa, e também, né, já tinha dado entrada no pré-natal, e inclusive nem cheguei a ser atendido pelo SUS, né, logo eu descobri que tive o aborto. Aí eu voltei lá no postinho pra ver o que poderia ser feito. Aí no mesmo dia, gente, eles já conseguiram um dia para eu ser atendida no hospital regional, que é ali em Santo Antônio da Platina, que é um hospital que ele atende aqui toda a região, acho que atende a maioria da região do Norte Pioneiro, não tenho certeza. Mas aí eu fui numa segunda lá no posto, e na quarta-feira eles já conseguiram me encaminhar para lá, que eu deveria estar 7 horas da manhã lá no hospital, e eu deveria estar indo em jejum, né? Então, já fiquei assim mais tranquila, falei, nossa, finalmente eu vou poder resolver isso e seguir em frente, né? Então, eu lembro que eu comi a última vez, era 7 horas da noite, e para poder ir em jejum no outro dia. E como era um procedimento que faz no mesmo dia já sai, a gente acabou não mandando a Melissa pra escola e levamos ela junto, porque como a gente ia ter que sair de madrugada daqui da onde a gente mora, e eu deveria estar 7 horas lá em Santo Antônio, então eu saí daqui mais ou menos umas 5h30 da manhã, então ia ser difícil, né, levar ela pra escola num horário como esse. Então a gente decidiu levando ela já contando que pudesse realmente eu ter alta no mesmo dia. E daí chegamos lá, né, 7 horas certinho, e eles demoraram um pouco ali pra me atender, pra fazer a triagem e tudo mais, porque eles foram meio que priorizando as gestantes que iriam fazer cesárea, né, então eu fui meio que deixando por último, né. Aí quando eles realmente me passaram pela triagem, já eram umas 9 e pouco, né, então eu achei que demorou bastante, só pra passar pela triagem já demoraram pra me atender. Ainda guardei mais um tempo ali pra finalmente eles me levarem pro quarto. Aí quando me levaram finalmente lá pro quarto, já era quase 10 horas. Não, acho que se não me engano, eu acho que já era quase 11 horas que eles me levaram pro quarto. Aí a enfermeira colocou 4 comprimidos pra ajudar a amolecer ali o colo do útero. E eu tinha que ficar 2 horas deitada ali na cama, sem levantar, sem ir ao banheiro, para o comprimido poder agir ali, né? E depois desse tempo de 2 horas, daí eu poderia levantar, fazer, né? Ir no banheiro, fazer qualquer outra coisa. E eu fiquei esse tempo ali, né? E já preocupada também por causa da Melissa. O Fernando tava lá fora no hospital me esperando. A sorte que ali perto do hospital tinha ali um parque, né? Que ele levou ela para brincar um pouquinho, então isso ajudou a distrair bastante. E o tempo foi passando, gente. Algumas enfermeiras falavam que eu precisava sangrar para poder fazer a cureta. Outras falavam que não precisava. E eu ficava assim meio sem saber, esperando o meu corpo sangrar, e nada, gente, nada. Eu acho que já fazia ali umas 3 horas que tinha colocado o comprimido e nada. Aí começava de vez em quando dar uma coliquinha assim, mas já passava. E foi passando o tempo, foi passando, e foi dando a hora do almoço e nada. Aí eu falei pro Fernando, meu marido, levar a Melissa pra almoçar, aí eles almoçaram. E eu ali, gente, em jejum, desde as 7 horas da noite do dia anterior, e sem tomar água, né? Então a fome, ela vinha e ia embora, e a sede também, não podia tomar água também. Então foi assim, difícil ficar tanto tempo sem comer e sem beber água. Eu acho que a comida a gente até consegue ficar sem comer, mas sem beber água foi bem difícil. Então o tempo foi passando, a Melissa e o Fernando almoçaram, e nada, e nada. Sempre que eu perguntava pra uma enfermeira, eu preciso sangrar pra começar o procedimento, tá? Umas falavam que não, outras que sim, e eu ficava naquela expectativa, gente. O tempo passando, eu comecei a ficar agoniada. A fome e a sede ali nem tava me incomodando tanto, eu tava mais preocupada porque a Melissa e o Fernando tava lá fora esperando, e nada, gente.
Eu comecei a sangrar mesmo, eu acho que já era quase 4 horas da tarde, que daí começou uma cólica um pouquinho mais forte, mas não era uma cólica assim intensa, sabe? Uma cólica bem tranquila mesmo de menstruação. E daí começou a sangrar, assim. Aí eles me forneceram um forrinho, mas é um tecido assim, gente, não sei explicar pra vocês, que não segura muito sangue, né? Aí eu lembro que eu me levantei pra ir ao banheiro. No que eu levantei, assim, senti aquela coisa despejar e escorreu sangue perna abaixo. Aí eu fui no banheiro me limpar e no que eu tirei o forrinho, assim, caiu um coágulo mais ou menos um tamanho assim, no chão. Aí já chamei a enfermeira e mostrei pra ela, né, que tinha caído ali. Ela falou, é só um coágulo ali e tal. E ela me arrumou mais uns forrinhos pra ir trocando. E eu falei, nossa, agora, né, já tô sangrando, eu acho que agora eles vão se apressar pra me atender. E foi passando, gente, foi passando o tempo. Eu ia lá na frente perguntar pra enfermeira quando que eles iam me atender, porque meu marido tava lá fora me esperando com a minha filha. E daí eles não conseguiam me dar uma posição, sabe? Então era complicado. E eu perguntei assim, mas será que se eles fizerem a cureta hoje ainda, eu consigo ir embora hoje? Umas falavam que sim, outras que não. Então tava bem complicado, porque nenhuma enfermeira conseguia me dar uma posição exata, né? E foi passando o tempo, gente. Aí foi dando mais ou menos umas 7 horas da noite e eles ainda não haviam me atendido, né? E eu tava em jejum até essa hora. Então eu já tava fazendo 24 horas que eu não comia nada e nem bebia nada. Então, foi dando essa hora, a Melissa já tava exausta, apesar dela ter conseguido tirar uma soneca de 2 horas, ainda assim ela tava cansada, né, de me esperar e, tadinha, pra criança é difícil, né? Então eu tava morrendo de dó. Aí eu falei, amor, ó, dá um jeito, leva a Melissa embora, porque eu não tenho certeza se eu vou embora hoje, porque se eles demorarem demais pra me atender, pode ser que eu tenha que ficar essa noite aqui no hospital, né? E daí ele decidiu levar a Melissa pra casa da minha cunhada pra pelo menos distrair ela, lá brincando com os priminhos dela. E daí ele chegou lá, deu banho nela, tomou banho, tudo. E passou um tempinho, eu mandei mensagem pra ele que eu tinha feito a cureta, que eu já tava no quarto, que eu já tinha jantado, que eu ia tomar um banho logo em seguida. E que ele poderia vir me buscar. E era uma coisa que eu temia, assim, deles ficarem lá um tempão me esperando e não ter certeza se realmente eu ia embora naquele dia. E eles acabarem indo embora e eu falar que já tava liberada pra ir embora. Então foi o que aconteceu realmente, gente. E assim, aonde a minha cunhada mora, que é ali em Siqueira Campos, é uma cidade próxima da onde eu moro, que é Tomazina, a cidade vizinha. E a distância de Siqueira pra Santo Antônio da Platina é 1 hora e pouquinho, né? Quase o mesmo tempo daqui de Tomazina. Então ele saiu pra me pegar, já era umas 10h30 da noite, né, que ele foi me buscar lá em Santo Antônio. Então eu cheguei na casa da minha cunhada, já era praticamente ali quase meia-noite. Então quando a gente realmente chegou aqui em casa, já era mais de meia-noite, né, gente? Então a gente foi dormir bem tarde aquele dia. Mas enfim, a cureta, quando finalmente eles me atenderam, né, pra fazer a curetagem, foi muito rápido, gente. Eu não tomei anestesia, aquela anestesia geral. Eles colocaram tipo um caninho, assim, não sei como é que chama, no meu nariz, e libera ali, acho que uma fumacinha, que ela meio que apaga a gente, sabe? Daí eles colocaram soro também, não sei se tinha alguma coisa ali no soro pra ajudar a apagar. E foi o tempo deles fazerem ali o procedimento e eu acordar, sabe? É coisa de 10 minutos, 15 minutos, é muito rápido. E então, assim que eles fizeram ali, passou um tempinho, eu já tava acordando, eles já estavam me levando pro quarto. E foi super tranquilo, gente, não senti nada, não doeu nada. Continuei ainda com um pouquinho de cólica. O sangramento diminuiu depois da cureta, bem pouquinho, já era um sangue assim mais aguado, sabe? E foi assim, uma coisa muito rápida mesmo, muito tranquila. Aí quando o Fernando me buscou no hospital, eu tava normal, tava andando normal, eu jantei lá, e apesar de eu estar com muita fome, gente, você acredita que a fome ela veio e foi embora, que a marmita que eles me trouxeram, assim, e eu não consegui comer tudo, eu acho que eu não comi nem a metade, eu acho que eu tava com mais sede do que realmente fome.
Então, assim, foi assim realmente um atendimento demorado, né? Porque eles foram priorizando a gestante e eu fiquei por último, mas eu pensei assim comigo, mas gente, se meu procedimento era tão rápido, por que já não me atenderam logo e já me liberavam, né? Já liberava o quarto para outra pessoa, tal. Mas fazer o que, né, gente? O SUS é assim que funciona. Às vezes você dá sorte de pegar um médico ali que o atendimento é mais rápido e às vezes você pega um médico que trabalha tranquilamente, né? Então, é assim mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo lá. E depois dessa cureta, gente, eu fiquei, acho que 2 dias mais ou menos sangrando, mas pouquíssimo sangue, gente. Assim, um sangue bem aguado mesmo, assim, parece quase um sangue transparente, sabe? E a cólica mesmo, eu senti só no dia que eu fiz a cureta. No outro dia já não tinha mais cólica nenhuma. E que nem eu falei pra vocês, não era uma cólica absurda. Pra mim, no meu caso, foi uma cólica bem suportável. Então foi super tranquilo. E assim, os sintomas que eu sentia da gravidez, gente, ainda durou uns 2 dias. Acreditem se quiser. Tem gente que assim que acontece ali a interrupção da gravidez, já acaba os sintomas da gravidez. Eu não, persisti durante o tempo que eu tava com o embrião no meu corpo. Ainda 2 dias depois ainda tinha o desânimo, indisposição e ainda tinha assim, um pouquinho de azia e de vez em quando uma vontade de vomitar. Depois desse período, gente, aí já meu corpo já melhorou, eu já tive disposição para as coisas, então eu tive que me segurar para não sair faxinando a casa, porque eu não tava conseguindo fazer muitas coisas na casa, então a casa ainda continua meio bagunçada, né, gente? Porque hoje tá fazendo 12 dias que eu fiz a curetagem, então eu tava esses dias de repouso. Na verdade, eu ainda continuo não me esforçando, não levantando peso, né? Então eu ainda tô no período de repouso ainda, né? Mas então, depois que eu senti essa melhora na minha disposição, a vontade já era sair limpando tudo. E a questão de comer também, percebi que eu consegui, tô conseguindo me alimentar melhor, não tenho mais vontade de vomitar, então melhorou bastante. Gente, eu tô conversando com vocês aqui, não sei se vai dar pra ouvir aí, mas começou uma mudança no tempo agora, porque ontem tava um calor, assim, exagerado, que acho que na maior parte do Brasil tava esse calorão, né? E hoje já tá nublado e tá começando a ventar, e eu não sei não se já não vai vir uma tempestade por aí. Mas enfim, gente, voltando ao nosso assunto, o que eu posso dizer pra vocês, que eu tô bem, assim, graças a Deus. Na recuperação é a mesma coisa de nada, a mesma coisa de não ter acontecido nada. O meu corpo, assim, não tem sintoma de nada, gente. Se eu pudesse, eu já saía limpando tudo. Então, assim, tô bem tranquila fisicamente, assim, mesma coisa de não ter acontecido realmente nada. E psicologicamente, gente, eu tô bem, eu tô conformada, eu aceitei o que aconteceu, não fiquei assim, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu não fiquei assim, me lamentando e cobrando Deus porque isso tinha acontecido. Eu acredito que tudo tem uma razão pra acontecer, né? Gente, eu acho que a imagem já ficou até escura por causa que eu tava usando a luz da janela. Escureceu toda a imagem aí pra vocês. Mas eu vou tentar finalizar esse vídeo logo, gente, antes que venha aí uma tempestade. Mas enfim, gente, eu posso dizer pra vocês que eu tô bem, fisicamente, emocionalmente também, eu aceitei. É claro que quando a gente às vezes toca no assunto, ainda mexe com a gente, né, porque apesar de ter sido tão breve, mas foi assim, um bebezinho que trouxe ali uma emoção, uma felicidade, mas que durou pouco, né? Mas, enfim, gente, a gente tem intenção, sim, de engravidar novamente, porque a Melissa já vem pedindo um irmãozinho pra ela há um tempo, mas é tudo no tempo de Deus. Eu acredito que tudo tem uma razão pra acontecer. Deixa eu chegar mais perto, gente, porque, olha, ficou totalmente escura a imagem, né? Deixa eu mudar a posição aqui pra ver se melhora. Mas, enfim, gente, foi esse o motivo, né? Esses foram os motivos, né, que eu me afastei do canal, porque eu tava com sintomas de gravidez, não tinha disposição pra gravar vídeo, e depois do acontecido do aborto, realmente eu perdi o ânimo pra fazer as coisas, e não tinha cabeça, é claro, pra fazer isso, e também não me sentia à vontade de vir aqui contar pra vocês o acontecido. Então, a gente vai sim retornar aos vídeos aqui no canal,
Mas vai ser aos poucos, né, gente? Porque como eu ainda estou me recuperando, né, repousando, então vai ser aos poucos que a gente vai estar retornando aos vídeos aqui no canal, tá, gente? Então era isso que eu queria esclarecer pra vocês. E teve muita gente no Instagram me perguntando por que eu sumi, sentindo falta dos nossos vídeos. E eu queria mandar um beijo e um abraço pra vocês que, né, conversaram comigo lá no Instagram. Vou ver se eu consigo lembrar o nome de algumas que falaram comigo. A Iris Gomes, a Maria Virgínia, a Sandra de Paulo. Tem mais gente, mas agora eu não me recordo. Mas assim, eu fico muito feliz de saber que vocês se preocupam com a gente, que gostam realmente da gente e de nos acompanhar aqui no YouTube, tá? Então, muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, gente. Se Deus quiser, a gente vai retornar com os vídeos aqui no canal e vai ter muita novidade boa aqui, se Deus quiser, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!